Nem tudo que anda pelas trilhas do sertão é bicho conhecido. Existem histórias que o tempo tentou apagar, mas o medo faz questão de mantê-las vivas. Gritos abafados pelo vento seco, olhos brilhando na escuridão da caatinga, e uma criatura que desafia a lógica, metade homem, metade fera. Boa noite. Eu sei, pode parecer loucura, mas o que eu vivi naquela noite me marcou de um jeito que nunca mais consegui esquecer. Meu nome é Heitor, e por muito tempo guardei essa história a 7 chaves. Nem amigos, nem conhecidos. Só minha família sabia. Sempre achei que, contando, eu ia parecer maluco. Ou, pior, que tudo voltaria à tona. Mas tem momentos na vida em que o silêncio se torna um peso. Então, quando conheci esse espaço, percebi que talvez fosse a hora certa de dividir tudo o que vivi. Não por coragem, mas por obrigação. Porque, se tem uma coisa que aprendi, é que essas criaturas não escolhem vítimas pela coragem, mas sim pelo azar de cruzar o caminho delas. Eu tive sorte, muita sorte, e talvez alguém que ouça isso agora possa escapar como eu escapei. Tudo começou muitos anos atrás, quando eu ainda era novo demais para entender o que existia à espreita nas sombras do sertão. Os mais velhos falavam com aquele tom meio sério, meio risonho, como quem guarda um segredo perigoso. Histórias sobre assombrações, monstros, aparições no meio da caatinga. E uma lenda que sempre se destacava a do homem que vira bicho, um ser deformado pela maldição que se arrasta pela mata em busca de carne, guiado pela lua cheia, um lobisomem. Muitos diziam já ter escutado seus grunhidos durante a quaresma ou visto pegadas esquisitas na terra seca depois de uma madrugada silenciosa demais. Mas pouquíssimos, realmente sabiam o que era sentir o medo verdadeiro. Hoje, você vai ouvir o relato de alguém que sobreviveu ao impossível. Mas antes de continuar, me responde: você teria coragem de cruzar uma vereda do sertão em noite de lua cheia? Se a sua resposta for sim, então respire fundo, porque o que vem a seguir não é apenas uma história, é um aviso. Na juventude, a gente acha que sabe de tudo, e eu era exatamente assim. Eu ria das histórias, achava tudo exagero. Essas lendas de velho só serviam, na minha cabeça, para manter menino dentro de casa quando anoitecia. Eu mal sabia que, naquela noite específica, eu seria apresentado ao terror que se escondia por trás dessas conversas sussurradas. Já se passaram mais de 20 anos, mas tem imagens que o tempo não apaga. Na época, eu trabalhava como ajudante numa fazenda no coração seco do sertão do Piauí. O patrão era o seu Aristides, homem duro, direto, mas justo. Criava cabras e mantinha tudo funcionando com o suor do dia. A gente aprendia rápido por lá. O trabalho precisava ser feito antes do pôr do sol. Não era só medo de onça, cobra ou coisa parecida. Tinha um respeito silencioso por algo que ninguém gostava de nomear. Uma coisa que rondava o mato quando a luz sumia. Só que, naquele dia, eu cometi o erro. Fui terminar um concerto de cerca numa parte mais afastada da fazenda e me distraí no tempo. Quando percebi, o céu já estava tingido de laranja e o sol mergulhava por trás das serras rachadas que cercavam aquele pedaço de mundo. Praguejei baixinho. Juntei minhas ferramentas com pressa. Não queria, nem podia,
estar ali quando o escuro tomasse conta. Peguei a trilha de volta, acelerando o passo, quando um som me parou. No começo, nada demais, só o vento balançando folhas secas. Mas havia algo estranho, um sussurro no ar que não parecia natural, como se alguém ou algo estivesse ali, me ouvindo, me seguindo. O som das folhas secas sendo arrastadas pela trilha parecia natural, até que não era mais. De repente, um grunhido baixo e rouco cortou o silêncio da caatinga. Um som áspero, pesado, que fazia o ar parecer mais denso, ameaçador. Meu corpo congelou, os músculos travaram. Tentei me enganar, pensando que poderia ser algum cão selvagem ou talvez um javali branco que aparecia de vez em quando por aquelas bandas. Mas quando meus olhos finalmente focaram naquela direção, o que vi parecia ter saído dos piores pesadelos. Uma sombra monstruosa, desfigurada, emergia lentamente de trás das árvores retorcidas e secas da caatinga, e eu sabia, ali, a poucos passos, que não era um animal comum. Aquela criatura era enorme, pernas longas, tortas, pareciam sustentá-la com dificuldade, braços desproporcionalmente grossos, terminando em garras que mais pareciam lâminas afiadas, facões prontos para rasgar. Pode parecer exagero, mas naquele instante era exatamente o que minha mente registrou. E o rosto, meu Deus, o rosto dela. Um focinho longo e distorcido, repleto de dentes afiados que se projetavam para fora como lanças. Os olhos, 2 buracos profundos, brilhando em um amarelo infernal, como se o próprio fogo do abismo estivesse ali dentro, me observando. O pânico tomou conta de mim, o sangue gelou nas minhas veias. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, o que aquela coisa era. Não restava mais nenhuma dúvida. Eu estava cara a cara com um lobisomem. Vi aquela criatura se erguer, levantar o focinho no ar, farejando, tentando localizar exatamente onde eu estava. Meu coração parecia querer sair do peito. O medo era tão intenso que quase me fez perder o controle. O maior terror naquele instante era o simples ato de respirar alto. Eu temia que um som descuidado fosse o suficiente para me entregar. Mas olha, quando ele deu o primeiro passo em minha direção, meu corpo reagiu sozinho, no instinto puro. A adrenalina explodiu em minhas veias e comecei a correr, desesperado, sem sequer olhar para trás. Atravessei a trilha e mergulhei no matagal cerrado, sem me importar com galhos, espinhos ou qualquer obstáculo. Atrás de mim, os estalos dos galhos quebrando e os passos pesados da criatura anunciavam sua perseguição implacável. Por mais que eu tentasse, sentia que ele se aproximava cada vez mais. Se continuasse naquele caminho aberto, sabia que não teria chance. A fera me alcançaria. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Uma escolha dolorosa, mas que, sem dúvida, salvou minha vida. Eu me atirei no meio do mandacaru e da jurema, o pior tipo de matagal que alguém poderia enfrentar. Um emaranhado de espinhos e galhos tão denso que parecia feito de aço farpado. Aquele matagal era uma verdadeira armadilha de espinhos, tão densos e fechados que pareciam feitos de arame farpado. A dor era insuportável. Espinhos rasgavam minha pele, perfuravam braços, pernas, até o rosto e as costas. Mas uma coisa eu sabia, não podia emitir nenhum som. Prendi a respiração, endureci a garganta e segurei a dor como nunca antes. Foi o instante mais desesperador da minha vida. Encolhido no meio dos galhos, fiz o possível para não fazer barulho. Fiquei imóvel, olhos arregalados,
a sombra da criatura se movendo lá fora entre as árvores. Ouvi quando ela parou na trilha, bem na entrada do matagal. O som gutural que soltava era uma mistura pesada de frustração e fúria. Ficou claro que ela sabia que eu estava ali, perto, mas não conseguia me encontrar. A fera começou a andar ao redor do mato, bufando alto, rodeando meu esconderijo. Por um tempo pensei que ela iria me achar. Imaginei aquelas garras entrando no mato para me puxar para fora. A tensão era sufocante, e eu não sabia se devia fugir ou continuar ali, mesmo sentindo cada pedaço do meu corpo latejando de dor. Foi então que ouvi um ruído distante, um chamado, vindo de longe, que não parecia ser daquela criatura. O chamado ecoou pelas árvores como um sussurro grave, carregado de algo que eu não sabia explicar. Soava como uma mistura de voz humana e rugido animal, distante, mas forte o bastante para atravessar o mato. A criatura parou. Ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse escutando atentamente. Seu focinho se virou levemente para o som, e então ela soltou um rosnado curto, seco, quase como uma resposta. Aquilo me deu uma chance. Aproveitei o momento e me arrastei lentamente por entre os galhos. Cada movimento era um novo corte. A pele já ardia como se tivesse sido passada no sal. Mas o medo era maior que a dor. Quando cheguei perto de uma abertura, olhei entre os ramos e vi algo que gelou minha alma. Eram 2 olhos brilhantes vermelhos, não os da criatura que me perseguia, mas de outra figura parada à distância. Uma silhueta, alta, encurvada, com o corpo coberto por pelos escuros, como se fosse sombra. Aquilo rosnava e grunhia para o primeiro lobisomem, e a criatura que me caçava rosnava como se estivesse conversando com aquela outra. E de repente, ela virou as costas e saiu correndo mata adentro, uivando alto como se estivesse respondendo a um comando. E eu fiquei ali, paralisado, sabe? Não sabia se aquilo era uma salvação ou o começo de algo ainda pior. Aquele silêncio. Depois do uivo e da fuga da criatura, tudo ficou quieto demais. Nem vento, nem inseto, nem os galhos se moviam. Era como se a floresta tivesse prendido a respiração. Eu ainda estava ali, agachado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Os olhos brilhantes olhavam por toda a volta também. E então, ela deu um passo. Um único passo à frente. Senti uma pressão no peito, puro medo, como se aquilo tivesse me achado. Porém, a fera apenas farejou o ar e foi embora. Foi quando uma outra presença se fez notar, vinda por trás. Algo mais familiar. Uma mão tocou meu ombro, firme, quente. Virei bruscamente, e ali estava ele, o meu patrão, o mesmo de sempre, a mesma expressão séria, o mesmo olhar cansado. Sem nem explicar, ele pediu para que eu o seguisse. E então, eu fui. O vento batia forte, sabe? O silêncio voltou. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Como se algo tivesse mudado. Como se o mundo tivesse me notado. E lá na casa do meu patrão, ele se virou para mim. Os olhos pesados. Como se carregassem séculos de histórias. De perdas. Ele olhou o caminho por onde a névoa tinha sumido. E só depois falou: "Você teve sorte." A voz era grossa, arrastada, como se cada palavra viesse lá de dentro da terra.
Essa mata já foi de um homem muito ruim, dono de tudo isso aqui. Fez uma pausa, cuspiu no chão. Dizem que ele fez pacto com o coisa ruim e virou aquilo. Eu não dizia nada, só ouvia, só sentia. Toda lua nova ele aparece, andando, farejando, procurando algo ou alguém para cravar as garras. O velho puxou um cigarro amassado do bolso, mas não acendeu. Aquilo que você viu hoje é a forma dele. Quando esta em forma de fera e aquela outra criatura é um companheiro. Um lobisomem que apareceu há 1 ano atrás. Já tentei pegar ele uma vez. Quase consegui. Mas ele fugiu. Ficou mais esperto. Vez ou outra essa aberração mata um dos animais da fazenda, já matou até um dos meus capataz. Por isso o toque de recolher. E agora? Tem 2. 2 monstros rondando essa maldita terra. Ele olhou de novo para o mato, como se esperasse ver olhos brilhando de novo. Eu devia ter te avisado, mas ninguém acredita. Até ver. O silêncio voltou, mas não era vazio. Era pesado. Ele vai volta, sempre volta. Eu só conseguia respirar. Respirar e tentar esquecer. Mas não esqueci. Nem um pouco. Mesmo agora, tantos anos depois. Ainda ouço aquela voz, aquela frase, aquela presença. Ainda vejo o brilho, o par de olhos fixos. E a sensação de que aquilo não acabou. Não sei o que aconteceu depois de tantos anos. A última coisa que fiquei sabendo antes de sair daquela cidade é que um homem nu foi encontrado morto, cheio de marcas de balas. E meu patrão foi embora e deixou a fazenda abandonada, não fez nem questão de vender. Porém, relembrando e contando isso tudo, eu só percebo que sempre devemos olhar para todos os lados antes de passar ou fazer algo que não devemos. E claro, sempre obedecer um toque de recolher quando aplicado, porque sempre temos que lembrar, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.